Das tragédias do século XX, a Grande Guerra é considerada como a que mais afetou a humanidade. Não apenas pelos 22 milhões de mortos entre 1914 e 1918, em uma população muito menor que a atual. Foi muito mais que a morte. Antigos impérios foram destruídos. O mundo perdeu gerações de filósofos, escritores, construtores, músicos, poetas, cientistas, médicos, artistas. A flor e a semente de um continente magnífico, mortas na lama e na desgraça. Olá, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da história. Hoje o nosso tema é a Primeira Guerra Mundial, que ocorre no início do século XX, entre os anos de 1914 e 1918. A Primeira Guerra Mundial, ou Grande Guerra, como foi chamada naquela época, ela vai mostrar as contradições políticas, sociais e econômicas do início do século XX. Nós vamos ver surgir aí as grandes sociedades capitalistas e, posteriormente, também a queda dessas sociedades liberais e o surgimento de novas ideias, como o comunismo, que vai mostrar para o mundo uma alternativa ao capitalismo. A Primeira Guerra Mundial, ela não se inicia exatamente no ano de 1914. Como toda guerra, ela é um processo. Então a gente vai observar que, no período em que acontece a Primeira Guerra Mundial, está se vivendo um momento no mundo em que a sociedade acreditava que tudo podia ser resolvido através da tecnologia. A tecnologia daquela época avançou muito em relação ao que foi o século XIX. Desta forma, nós vamos observar que um período chamado de Belle Époque fazia com que as pessoas ficassem vislumbradas, maravilhadas com o mundo em que viviam. A tecnologia, a ciência, era capaz de resolver todos os problemas daquela época. Porém, o que nós vamos ver a partir de então vai ser uma grande carnificina chamada Primeira Guerra Mundial. O soldado de trincheira acreditava em 1916 e 17 que a guerra não teria fim, que não haveria sobreviventes. Sua morte era inevitável. A glória, o cavalheirismo e o idealismo não sobreviveram. E dos horrores nasceram os monstros para futuros horrores. Do início ao fim foi épica. O povo, a batalha, a matança, os erros. Pois bem, como os senhores viram aí, a Primeira Guerra Mundial foi uma grande carnificina. E nós temos alguns elementos que vão mostrar o porquê dessa carnificina. Forte rivalidade entre as potências europeias. A gente fala potências europeias daquela época: Inglaterra, França e Alemanha. Essas são as principais potências daquela época. A Alemanha havia entrado em uma guerra com a França, a chamada Guerra Franco-Prussiana, entre 1870 e 1871. Nessa guerra, a disputa era por um território chamado Alsácia-Lorena, que é muito rico em minério de ferro. Como a Alemanha tinha ideias expansionistas, ela resolveu então tomar aquela região da França. E acabou conseguindo, ela retomou aquela região, Alsácia-Lorena, então a Alemanha ganhou a Guerra Franco-Prussiana. Os franceses ficaram esperando o momento para revidar. Aí a gente já tem um elemento, que é esse revanchismo francês em relação aos alemães. Tá? Um outro elemento, Itália e Alemanha chegaram muito tarde. A Itália e a Alemanha, elas só se unificaram, só se tornaram Itália e Alemanha países já no século XIX. A Alemanha era a Prússia. Depois que Otto von Bismarck unificou todos os territórios germânicos, é que se formou a Alemanha. E a Itália era uma porção de condados de pequenos reinos e
totalmente independentes uns dos outros. Foi o rei Vítor Emanuel II que unificou. Isso tudo no século XIX, enquanto Inglaterra, Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, todos esses países já haviam se tornado grandes nações há muitos séculos atrás. Então, como a Alemanha e Itália chegam atrasados nesse processo, chegam atrasados na partilha da África e da Ásia que foi feita entre as grandes potências europeias. Processo de expansionismo chamado neocolonialismo. Criou-se novas colônias espanholas, inglesas, francesas na África e na Ásia. Alemães e italianos ficaram de fora dessa disputa, ficaram de fora dessa partilha. E nós vamos ver os nacionalismos. O que são os nacionalismos? São as ideias de que países dominados, eles são muito mais fortes e por isso devem entrar em processo de luta por suas independências. Um país dominado, né? Vamos dar um exemplo aqui. A Bósnia-Herzegovina, que está sob a tutela do Império Austro-Húngaro. A ideia é que esse país seja forte e acabe se libertando do seu dominador, que era o Império Austro-Húngaro. Então a gente tem os nacionalismos. Então tem vários nacionalismos. Tem o nacionalismo alemão, tem o nacionalismo russo, tem o nacionalismo lá dos Balcãs. A região dos Balcãs, né, a Península Balcânica, era um barril de pólvora naquela época e é até hoje. Pra vocês terem uma ideia, nessa região você tem 3 grandes religiões. Você tem os cristãos, você tem muçulmanos e judeus. Todos ali vivendo nessa região, que faz disso aí um grande barril de pólvora. E essa região era dominada pelo Império Austro-Húngaro. Então a gente está desenhando aí vários elementos que vão fazer eclodir essa Primeira Guerra Mundial ou a Grande Guerra. Além do mais, a gente tem o Império Turco-Otomano. Império Turco-Otomano que outrora, no século XVIII, século XVII, havia sido um grande império, agora estava em frangalhos. E o seu território era disputado pelas grandes nações do mundo. A gente vai observar que isso tudo aí vai gerar a estrutura para que possa se iniciar a guerra. Dando prosseguimento ao nosso conteúdo, a gente tem um outro elemento dessa guerra, que é a paz armada. Observe que é uma contradição. Se é paz, por que está armado? Então, os países, as grandes nações europeias, se diziam em paz. A Inglaterra, a França e a Alemanha, está todo mundo em paz. Porém, essas nações estavam se armando. Quem se arma por algum motivo. E esse motivo era os revanchismos e as disputas entre essas potências. Observe que a gente tem a ideia dos governantes era de guerra, enquanto que grande parte da população vivia a Belle Époque, o vislumbre com sua época. Tá? Então são formadas aí algumas alianças. Tem 2 alianças que vão estar em disputa nesse momento. A Tríplice Aliança, composta por Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. E a Tríplice Entente, Inglaterra, França e o Império Russo. Lembrando, senhores, que em determinado momento da guerra, a Itália vai para a Tríplice Entente e em 1917 o Império Russo sai da guerra e entra os Estados Unidos. Os membros dessas 2 alianças buscavam o fortalecimento de suas alianças através de armamentos. Quanto mais armamento eles tivessem, mais poderosos eles seriam. Então nós temos aí a estrutura montada, a conjuntura montada para a eclosão desta guerra. Dando prosseguimento, nós vamos observar que esses nacionalismos, principalmente na Península Balcânica, é que vai ser um ponto de eclosão dessa guerra. Aí a Bósnia-Herzegovina, que é um país lá da Península Balcânica, havia sido anexada pelo Império Austro-Húngaro em 1908. Essa região, Península Balcânica, ela é desejada pelo Império Russo. O Império Russo tinha vontade
de pisar ali, de dominar aquela região. Mas não dominar de forma militar, mas sim dominar de forma política. Então, era necessário se estabelecer ali. Porém, o Império Austro-Húngaro foi lá e tomou conta daquela região. Bem próximo à Bósnia, país vizinho, está a Sérvia. A Sérvia também tinha uma outra ideia para essa região, para a Península Balcânica. Transformar todos os eslavos, aquela região toda de países eslavos, em um único grande país, que eles iam chamar de Grande Sérvia. Então, o que acontece? Nesse período aí, essas disputas territoriais vão dar início à Grande Guerra. Porque em 1914, em visita à cidade de Sarajevo, que é a capital da Bósnia, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, ele foi assassinado. Um mês depois tem início a Grande Guerra. Nós vamos ver aí umas imagens, um trecho de filme mostrando esse assassinato. Em Sarajevo, Bósnia, a manhã do dia 28 de junho de 1914 era um dia ensolarado de paz. O arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono da Áustria, e sua amada esposa, Sophie, estavam em um automóvel conversível fazendo a revista militar no dia de seu 14º aniversário de casamento. Mas o jovem Gavrilo Princip, um austríaco de 19 anos pertencente ao grupo radical chamado Mão Negra, aguardava no meio da multidão que assistia à parada. Com 2 tiros ele cumpriu sua missão, matando Franz Ferdinand e Sophie. As últimas palavras do arquiduque foram: "Não foi nada." Mas o pequeno revólver de Princip dera início à morte de dezenas de milhões de pessoas. Então, como os senhores viram aí, é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando que vai dar início à Grande Guerra, que posteriormente vai ser chamada de Primeira Guerra Mundial. Senhores, observem o seguinte: os 2 grupos, as 2 alianças, tanto a Tríplice Entente como a Tríplice Aliança, fazem movimentos dentro desse tabuleiro de xadrez que é a Europa naquele momento. Novas invenções, novos armamentos foram sendo utilizados, o que aumentou muito a potência e a mortandade, a mortalidade da Grande Guerra. Tá? Essa guerra, ela provocou grandes perdas na Europa. Muita gente foi morta. Foi uma guerra onde foi utilizado pela primeira vez metralhadora, avião, armas automáticas. Até então só se utilizava o revólver, né? O revólver, ele é de tambor. A arma automática não, você coloca 15 balas e você pode dispará-las de uma vez só ou em uma velocidade muito grande. Submarinos, tanques de guerra, armas químicas passaram a ser utilizadas nesse momento, fazendo essa guerra extremamente letal. Seguindo adiante, temos então a primeira fase da guerra, chamada Guerra de Movimento. Essa Guerra de Movimento, ela vai ser baseada em um plano de um estrategista alemão chamado Schlieffen, por isso o nome Plano Schlieffen. Tá? E como os senhores podem ver aí na imagem, consistia num ataque pesado, passando pelo território neutro da Bélgica e da Holanda, para atacar a cidade de Paris pela retaguarda. Então se jogaria 90% das tropas alemãs para fazer isso aí, 10% ficaria na fronteira da Alemanha com a Rússia, porque os exércitos russos demorariam para se mobilizar. 2 meses depois, os alemães já teriam vencido os franceses. 90% desse contingente iria se deslocar para encontrar com os outros 10% que estavam na fronteira da Rússia, com a Rússia,
e de lá venceriam rapidamente essa guerra. A Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, foi calculada pelos alemães para ser finalizada em, no máximo, 3 meses. Esse era o período. No máximo, 3 meses essa guerra seria finalizada. Durou de 1914 a 1918. Então, como os senhores viram aí na imagem, a estrutura estava totalmente montada, acreditando que os franceses estariam todos esperando o ataque alemão pela fronteira da Alsácia-Lorena. Todos os exércitos se movimentaram, porém passou a não haver mais espaço para movimentação. Então essas tropas se movimentaram, o que tinham que se movimentar, conseguiram territórios, mas em determinado momento não tinham mais como avançar. A esse período se dá o nome de Guerra de Trincheiras. A Guerra de Trincheiras é uma guerra onde vão ser escavadas grandes valas no chão, variava muito a altura de 1,80 m a 2,10 m, a largura também variava, mas não era muito largo, de 40 centímetros a 1,10 m, 1,50 m. Então essas valas foram escavadas. De um lado você tinha um exército alemão, do outro você tinha um exército francês, alocados em valas. Então eles ficavam se atirando ali. E essas trincheiras eram extremamente insalubres, porque ali, por ser um ambiente abafado, por ser um ambiente sujeito às intempéries do tempo, pegava chuva, as pessoas mortas, que estavam mortas dentro da trincheira, não tinham como ser retiradas, então apodrecia ali, e isso atraía os ratos, e os ratos contaminavam toda a trincheira com muita doença, além de pulga, piolho, carrapato. Então isso aí fez com que a guerra de trincheiras fosse extremamente insalubre. Estavam sujeitos à chuva, ao frio, a todas as intempéries do tempo, inclusive ao calor do sol quando acontecia também. Tá? Então, nós temos a primeira fase, guerra de movimentos, a segunda fase, a guerra de trincheiras. Essa segunda fase se arrasta por muitos anos, então se ganhava muito pouco espaço. Aí a gente vai ter aí um elemento que vai realmente mudar a história dessa guerra, que é a entrada dos Estados Unidos na guerra. Por que os Estados Unidos entram? Nesse momento também estava acontecendo lá na Rússia a Revolução Bolchevique ou Revolução Russa, que vai acabar com o czarismo na Rússia e transformar a Rússia em um país comunista, em um primeiro país comunista socialista da história. Um dos elementos que o povo exigia era a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, quando os bolcheviques assumiram o poder, eles retiraram a Rússia da guerra e foi o momento que os Estados Unidos entraram. Por que entraram? Os submarinos alemães afundaram alguns navios dos Estados Unidos. E isso fez com que a população estadunidense se voltasse para o desejo de guerra. Então, os Estados Unidos entraram na guerra. Muito bem armados, descansados, fizeram com que a guerra acabasse sendo mais propícia para a Tríplice Entente, França e Inglaterra. A Rússia havia saído, os Estados Unidos entraram no lugar da Rússia e entraram muito bem. A princípio não, estavam muito destreinados, não havia guerra nos Estados Unidos. Então, a princípio, eles tiveram que passar por um longo treinamento e depois eles entraram efetivamente na guerra e foram um elemento essencial para a vitória da Tríplice Entente na Grande Guerra, na Primeira Guerra. Após a entrada dos Estados Unidos, nós vamos observar que os países da Tríplice Aliança começam a ser derrotados, começam a perder fôlego. Os Estados Unidos entram com um pesado armamento, lembrando que os Estados Unidos já participavam da guerra de forma indireta, fornecendo armas, fornecendo navios, fornecendo alimentação, fornecendo tudo para os países que estavam em guerra.
Isso também vai fazer com que os Estados Unidos entrem na guerra, porque havia uma pequena possibilidade de a Alemanha vencer a guerra. Se a Alemanha vence a guerra, ingleses e franceses não vão pagar suas dívidas. Os Estados Unidos precisavam também defender seus investimentos. Vencida a guerra pela Tríplice Entente, Estados Unidos, Inglaterra e França, era necessário fazer os acordos de paz. O presidente dos Estados Unidos à época chamava Woodrow Wilson, e ele pensava no seguinte: se nós impusermos pesadas sanções aos perdedores, eles vão querer se vingar. Ele chamou de paz sem vencedores. Porém, sua ideia não deu certo. Ingleses e franceses queriam realmente se vingar dos alemães. Tanto é que o Tratado de Versalhes, ele culpa somente a Alemanha pela guerra. Porque o Império Austro-Húngaro se desfez, a Itália mudou de lado, então ficou só a Alemanha. E somente a Alemanha foi culpada pela guerra. Portanto, a Alemanha deveria pagar todos, senhores, todos os prejuízos de guerra. O Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, deixou de existir. E a Liga das Nações vai surgir para evitar um novo conflito bélico, como aconteceu entre 1914 e 1918. Terminada a guerra, assinados os acordos, a gente vai ter ali um período chamado pós-guerra. Europa destruída, totalmente dependente da economia dos Estados Unidos, vai ficar para reconstruir todas as suas cidades. E de onde que eles pegam material, de onde que eles pegam produtos? Dos Estados Unidos. Isso vai gerar uma grande prosperidade nos Estados Unidos, que vai ser chamado de American Way of Life, o estilo de vida americano. Riqueza e prosperidade. Mas essa riqueza e prosperidade era baseado num elemento chamado superprodução. Eles produziam muito porque vendiam para a Europa. Então eles podiam pagar altos salários, podiam pagar vários tipos de privilégios, porém, as nações europeias, elas começam a pagar as suas dívidas. Quando começam a pagar suas dívidas, os Estados Unidos deveriam diminuir sua produção. Em determinado momento, não tinha para quem vender. Isso vai acontecer em 1929, com a chamada crise de 1929, ou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Como os senhores estão vendo aí na imagem, você vê pessoas estadunidenses em fila para pegar sopa, porque eles não estavam acostumados. Pessoas desempregadas. E aí a gente vai ver surgir a figura do presidente Franklin Delano Roosevelt. Esse presidente vai estabelecer um plano econômico chamado New Deal, ou um novo acordo. O que ele fez? É necessário injetar dinheiro na economia dos Estados Unidos. E como é que se faz isso? Obras públicas. Então se colocavam pessoas que estavam desempregadas para construir estradas, para construir hidrelétricas. É o momento em que os Estados Unidos vão aproveitar para organizar sua infraestrutura. Então, enquanto isso, na Europa, as economias estão se reerguendo. Mas também outros elementos estão surgindo na Europa. Senhores, é nesse momento que começa a aparecer as ideias nacionalistas. Surgem os totalitarismos, stalinismo na União Soviética, nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália. São elementos que mostram que, na realidade, a Primeira Guerra ela não acabou. Ela vai ter um desdobramento. E esse desdobramento vai se chamar Segunda Guerra Mundial, onde nós vamos ter novamente uma grande matança, uma grande carnificina. A morte e os feridos foram o resultado da guerra.
9 milhões de soldados russos, 7 milhões de alemães, 7 milhões da Austro-Hungria, 6 milhões de franceses e 90 mil do Império Britânico e mais de 200 mil americanos em apenas 7 meses de batalha. A Grande Guerra matara 22 milhões de homens. Os exércitos aliados voltaram para casa em grandes paradas. Mas o preço da guerra foi maior do que podia ser mostrado. Juntamente com tantos soldados mortos, desapareceram séculos de esperança nas possibilidades da inteligência, gentileza e grandeza humanas. Os alemães, austro-húngaros, otomanos e impérios russos terminaram seus dias no centro da Europa, e o Império Britânico foi fatalmente ferido. A inocência americana ficara no passado. O que fora perdido em arte, tesouros, saúde, gênio e alegria jamais seria recuperado. Assim como as lágrimas daqueles que esperaram para sempre pela volta dos 22 milhões que dormem sob um mundo destruído. Essas feridas não têm cura. E 21 anos depois, a carnificina começaria novamente.